Pessoal, bom dia! É um prazer novamente estar com vocês, iniciando mais uma aula, mais uma semana. Espero que seja uma semana abençoada, tanto para mim, mas como para vocês, tá bom? E é isso, vamos lá para correções, como de costume. A gente sai um pouquinho do espaço rural, que a gente viu aí os tipos de agricultura, e vamos agora para as correções e espaço urbano, tá bom? Tenho em mãos aí o livro didático, página 15, para ele começar a correção. Essa aqui a gente fez pelo Tira Dúvidas, pelo Zoom, né? Lá, a hora do desafio. Vou pegar aqui a caneta para facilitar para vocês a compreensão e o porquê das respostas. Eu acho bacana aí esclarecer o porquê. Pessoal, influenciada pelas monções desenvolvidas em vales e encostas. Olha, vales e encostas de cadeias de montanhas utilizam curvas de nível. Quando fala sobre curvas de nível, quando fala sobre cadeias de montanhas, que tipo de agricultura é essa, pessoal? Não tem erro. Essa aqui, olha, jardinagem. É o número 2. Não tem mistério. Falou nisso, aí você tem que responder que é a jardinagem. Mescla conhecimentos e métodos milenares com o uso de tecnologia moderna. Tecnologia moderna. Aí quando fala de tecnologia moderna, você, professor, é muito fácil. É a agricultura moderna. Errado. Continue lendo. Não vamos, né, tentar responder sem ler completamente a questão. A falta de espaços. Falta de espaços, né, com a inventividade no cultivo de diferentes superfícies, como no caso da hidroponia. Isso aqui a gente falou em sala de aula que ocorre no Japão, né? Que não utilizam solos, né? Utilizam a agricultura vertical com um líquido ali que faz o papel do solo, cheio de nutrientes. Então aqui, olha, qual é? É a agricultura moderna japonesa, número 6. Nos kibbutzim, aqui eu já matei. Falou em kibbutzim, pessoal, a gente já vai lembrar de Israel, tá bom? São aquelas cooperativas que ocorrem lá em Israel. Então seria a número 5 aí, tá bom? Agricultura moderna irrigada em cooperativas. Próximo, típica de grandes extensões rurais situadas na região equatorial e baseada em plantio de árvores, de onde são obtidos óleo de palma e o látex. Pessoal, grandes extensões de terras. Aqui a gente já vê de plantation, né? São as grandes extensões aí que utilizam cultura única, como óleo de palma e o látex. Esse tipo de agricultura é caracterizado pela exploração de uma dada área até sua exaustão, para em seguida ser deslocada para o terreno. Pessoal, deslocamento, né? Exaustão da terra, queimada, só pode ser o que? Itinerante. Não tem mistério. E aí só sobrou a número 4 para a gente finalizar aqui, beleza? Então não era difícil. Livre de atividades, página 7. Um problema ambiental causado pela ovinocultura na Austrália. Aí tá aqui, ó, o uso excessivo do solo para a criação, né, déficit hídrico é outro problema, chuvas insuficientes. Então existem vários problemas aí na criação da ovinocultura na Austrália. Sétimo, o gráfico a seguir apresenta a distribuição da população chinesa no campo e nas cidades. Vejam só, né? Aqui, deixa eu ver qual o ano, viu? Não dá pra ver o ano aqui não. É uma estimativa. A gente vê que foi caindo, e aqui subiu, né? Tem uma subida aí, a projeção para 2030. Então, 2030, a projeção é essa, que tem 70%, né, aí da população vivendo na zona urbana e 30% vivendo aí na zona rural. Mas vejam que é um processo ainda bastante lento com relação aos demais países do mundo. E fenômeno demográfico, o gráfico exibe o êxodo rural. Não tem mistério. Justamente sair da população do campo para as cidades. Você vê isso aí. O que está mudando na agricultura chinesa e que se relaciona com o fenômeno implícito no gráfico. Pessoal, não tem mistério, né? É a modernização.
está se modernizando, então as pessoas estão saindo, migrando aí do campo para as cidades. Não tem mais trabalho, estão saindo para as cidades. Com essa modernização aí, com essa agricultura moderna imposta pelos chineses. C. Que transformações no espaço urbano estão ocorrendo na China para a absorção de milhões de camponeses? Então o governo está promovendo aí uma expansão das áreas urbanas no interior do país, tá certo? Desfazendo de vilarejo, etc. Então está aumentando o espaço urbano aí para receber esses camponeses. Oitava e a última questão: no mundo contemporâneo, espaços urbanos e rurais praticamente se confundem. Por vezes é difícil delimitar onde termina um e inicia o outro. Pesquise no capítulo um exemplo que justifique como o espaço rural é altamente influenciado pelo espaço urbano. Pessoal, a gente viu isso, né? Aquela agricultura multifuncional. Deixa eu ver se isso aqui fala, viu? Os equipamentos que chegam aí no campo para dar maior precisão. O que mais? Programas de equipamentos digitais. Como é que eu posso dizer? Os hotéis fazenda que chegam no campo também, né? O ecoturismo. Então tudo isso aí são exemplos de como as pessoas estão aí inseridas tanto no campo como nas cidades. Pessoal, espaço urbano. O continente asiático, né, abriga os vestígios arqueológicos das primeiras cidades do mundo. As primeiras cidades do mundo, ela ocorre aí justamente no continente asiático, tá bom? Na Europa, se desenvolveu o primeiro grande surto de urbanização, como efeito quase imediato da Revolução Industrial. Então, quando houve a Revolução Industrial, foi tendo também o surto de urbanização, as pessoas saindo do campo e chegando das cidades, quase de imediato ali, formando as imensas metrópoles. Para quem não sabe, metrópole é uma cidade que tem no mínimo aí 1 milhão de habitantes, tá bom? Aí as grandes metrópoles têm muito mais do que isso. E aí foram formando essas grandes metrópoles que têm uma influência no mundo todo. As primeiras cidades, olha, as ruínas de Göbekli Tepe, acho que é a cidade mais antiga criada no globo, essa Göbekli Tepe, datando aí de mais de 11 mil anos atrás. Aí outros sítios arqueológicos, as primeiras cidades do mundo, fundadas por civilizações da antiga Mesopotâmia, como assírios, hititas, sumérios, babilônicos, fenícios. Isso aqui você vê em história, né? Esses povos aí antigos aí que viviam nessas primeiras cidades. Nos atuais territórios do Egito, Paquistão, Índia e China, aglomerações urbanas também foram criadas há milênios. Para essas sociedades, as planícies aluviais, que são o quê? São superfícies planas, formadas por deposições, eram elementos fundamentais para a sua fixação, seu povoamento e desenvolvimento. Pessoal, essas populações antigas, elas precisavam se fixar em lugares que tinham rios. Não tinha como se fixar e se manter em um local único ali e criar vilas, vilarejos, depois posteriormente cidades, se não tivesse como, né, água para a produção, principalmente, né, da agricultura, que é uma técnica aí milenar que já vinha sendo produzida há milênios aí, tá certo? Então eles precisavam se inserir, deixar a vida nômade e passar a viver de forma sedentária, fixando-se em algum lugar. Então os rios Tigres, Eufrates, o Indo, o Nilo, o Ganges, o Amarelo e o Azul, eles foram extremamente importantes justamente para isso, para essa fixação desses povos. Ao mesmo tempo, agrícolas e urbanas, abastecimento, transporte, energia, e no caso dos rios, a irrigação, são questões importantes aí, né, nas vias urbanas e agrícolas. Pessoal, aqui nós temos um mapa que mostra justamente as primeiras cidades do mundo, entre 3.700 a.C. e 1, né, depois de Cristo. Então aí veja que a concentração maior é justamente na Europa, Oriente Médio, Sudeste aqui asiático, são as maiores concentrações de cidades antigas. Veja só que aqui nossa América aqui, né, vai destacar os Incas, os Maias, tá bom? Das cidades que persistiram e continuam a se desenvolver até os tempos atuais, as mais antigas também se situam nessas regiões da Eurásia, entre Europa e Ásia. Sidom, Tiro, inclusive está na Bíblia, né? Sidom, Tiro, aí vem no Líbano, Venares, na Índia, Damasco.
que é a capital da Síria, e Atenas, aí, capital da Grécia. Temos também Roma, também muito falado na Bíblia também, Roma. E também Istambul, que também é conhecida antes como Constantinopla. Beleza? Sem mistério isso aqui. Essa imagem aqui é de Atenas. Olha que lindo aí a imagem de Atenas, uma cidade também milenar. Pessoal, aí surge o primeiro surto de urbanização. Essa grande quantidade de pessoas saindo do campo para as cidades. Os novos instrumentos e métodos agrícolas passaram a ser implementados no campo. A invenção da máquina a vapor acelerou a produção de diferentes bens, ao mesmo tempo em que milhares de camponeses eram substituídos por equipamentos e métodos de trabalho rural. Então isso aí dinamizou e fez com que as pessoas começassem a migrar cada vez mais, né? E teve esse primeiro surto na Europa aí, de urbanização, saída do campo para as cidades, urbanizando as cidades. Na década de 30, 1830, Londres era a maior e mais movimentada cidade do mundo. Até porque a Revolução Industrial ela surge em Londres, surge no Reino Unido. Então ela se tornou aí o principal centro mundial, né, com relação à questão de industrialização e também urbanização. Aqui mostra um texto, né, que fala sobre os 3.000 esqueletos, um projeto de metrô londrino que percorre aí 118 quilômetros, e aí descobriu-se aí no mínimo aí 40 sítios arqueológicos que revelaram também que pessoas viviam também já em aglomerações nessa região aí onde é hoje Londres, tá bom? Eu não vou ler aqui, mas vocês podem ler depois no livro de vocês. Continuando, o novo arranjo espacial, organizado pela Revolução Industrial, atravessou o Canal da Mancha e o Mar do Norte, espalhando-se pela parte continental da Europa. Então começou no Reino Unido e foi se espalhando essa revolução, principalmente nas proximidades de minas de carvão, que era na época a principal fonte energética, o carvão mineral. A paisagem das primeiras cidades, desde a Bélgica até a Rússia, se modificava tão rapidamente quanto a quantidade crescente de sua população. Então, as cidades se modificavam muito, né? Altas chaminés e suas indústrias deixavam as cidades em sua atmosfera cinzentas. Então, isso aqui é um esboço, pessoal, uma encenação de como era naquela época, né? As cidades aí com a primeira revolução industrial. Então, eram muitas chaminés, muitas indústrias aí produzindo a todo vapor e uma poluição desenfreada. Continuando, enquanto o crescimento da população das cidades do continente europeu, de modo geral, se tornou gradativamente mais lento, a partir do metade do século XX, na Ásia, várias metrópoles despontavam com a segunda onda de urbanização. Pequim e Tóquio já eram muito populosas desde o início do século XX. Por exemplo, Tóquio teve grandes desastres na sua história, né? Grandes, assim, desastres ambientais, como terremotos e também desastres como bombardeios que a gente conhece, né? Muito bem a história aí da Segunda Guerra Mundial, de as bombas de Nagasaki e Hiroshima que destruíram, devastaram o país. Atualmente, Tóquio é a metrópole mais populosa do mundo. Muita gente acha que é Pequim, né? Por situar na China, mas não. A mais populosa do mundo, metrópole, é Tóquio, tá bom? Aí tem algumas imagens aí mostrando a destruição, uma foto aí e uma foto mais recente aí de Tóquio. Pessoal, a gente finaliza, né? Livro de atividades, página número 8. Então vamos fazer o livro de atividades e também o livro didático na página 19. Então dá uma matinha, né? Só 2 páginas aí para vocês responderem. O prazo é até quinta-feira. Qualquer dúvida estou à disposição. E fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.